Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista do canal podcast Pode Contar a Sua História, um canal onde pessoas comuns compartilham histórias extraordinárias. Eu sou Andréa Beijato, psicanalista e consultora de desenvolvimento pessoal, e hoje eu trago aqui no canal meus amigos, meus pacientes, que eu acho importante compartilhar histórias deles, porque essas histórias ajudam a inspirar, a impactar e a transformar as pessoas e, por que não, curar também. Hoje eu vou falar com uma convidada muito especial, uma grande amiga minha, Tatiane Lunca. Ela é empresária há mais de 25 anos, empreendedora também. Ela é CEO e fundadora da primeira escola de empreendedorismo feminino. Ela vai falar um pouquinho dessa história pra gente. Ela é mentora de empresárias, escritora com mais de 5 livros, embaixadora também de várias instituições. Enfim, hoje ela vai contar detalhadamente pra gente como que foi essa trajetória, do ponto que ela saiu, o que ela teve que superar nesse meio de caminho e como que ela está trabalhando hoje, tudo que ela está fazendo. Amore, que bom que você está aqui, estou muito feliz. Que delícia! Seja bem-vinda. Muito bom, obrigada. Uma felicidade receber esse convite, felicidade de estar aqui com você. Obrigada. É um presente mesmo. Que bom. Então vamos lá, da onde que surgiu a Tati empreendedora? Como que começou essa história? Como contar para as pessoas? Que coisa interessante, né? Bom, eu venho de uma família extremamente simples. Meu pai é operário da Volkswagen, minha mãe é uma dolar, né? Sempre trabalhou dentro de casa, sempre teve muita vontade de trabalhar externo, mas meu pai nunca deixou. Depois eu descobri, né, que meu pai realmente ele fechava muito ali a minha mãe, nunca deixou ela trabalhar, nunca deixou ela tirar a habilitação. E minha mãe sempre me criou, falou: Tati, nunca dependa de ninguém, Tati, é muito difícil. Eu não entendia por que ela falava tanto isso, né? Tati, é muito difícil você depender de um homem para comprar uma calcinha. E vinha o tempo todo com essa história de calcinha. Eu acho que aquilo reverberou tanto dentro de mim. Forma as nossas crenças, né? Exatamente, né? O quanto é difícil você depender de alguém. Que eu comecei a trabalhar desde muito cedo. Então, aos 11 anos de idade, eu me candidatei para começar a trabalhar. Que interessante isso. Uma criança, né? Mas olha a força que a mulher tem, né? Desde cedo a gente nasce com essa vontade de fazer melhor, fazer diferente, proporcionar mudança, né? Isso. E como minha mãe sempre falava, né, a questão de ser independente, então eu sabia qual era o certo. Eu queria ser independente quanto antes. Então, aos 11 anos de idade, a minha vizinha, uma das minhas melhores amigas, os pais delas tinham 2 barracas de feira, das barracas de pastéis, na feira. E às vezes ela ia trabalhar com os pais. E aí ela começou a ir aos sábados. E aí eu cheguei, né, pro pai dela e falei: eu queria ir também, tio. Ele falou: ótimo. Eu lembro que na época eu ganhava acho que R$ 50 por dia. E foi muito bom. Mas era uma loucura, porque imagina, eu acordava, né? Ela era minha vizinha, mas não era vizinha de muro, assim, ela era 2 quarteirões na mesma rua, mas depois de 2 quarteirões. E aí eu acordava às 3 horas da manhã, saía da minha casa às 4. Acho uma loucura, minha mãe me deixava em Santo André andar às 4 horas da manhã sozinha pra ir na A gente tem um anjo da guarda bom, né? Exatamente, pegava o caminhão, ia pra feira e voltava também às 4 horas da tarde, né? Então, já com os 11 anos de idade, já trabalhava 12 horas aí por dia. Mas foi muito legal que eu trabalhei no CEAGESP, ali na Avenida do Estado, e sempre aos sábados. Então, desde os 11 anos de idade, eu já tinha uma renda que, sei lá, hoje seria meio salário mínimo, né? Assim, por aí e tudo mais. E Andréia, desde os meus 14 anos eu sou independente, realmente do dinheiro dos meus pais. Né? Eu morava na casa deles, claro, mas desde os meus 14 anos eu ajudava financeiramente e meus pais nunca compraram absolutamente nada. Então, eu trabalhei com os 11 anos, trabalhei 3 anos. O lado bom disso que você criou a mentalidade da prosperidade, né? Do trabalho, da prosperidade, da autoestima financeira, que isso é importante. Muita gente procura cura disso, né? E você fala assim, poxa, mas uma criança, né? 11 anos, já tendo que trabalhar, um adulto observa isso com dor. A criança, dependendo, lógico, das condições, é diversão, não é sacrifício. É diversão, No meu caso, eu achava interessante já ter o dinheiro para comprar a calça da Zump. Roupinha de marca. 775. Eu que comprei a minha mochila da Pacalolo, que era na moda, né, naquela época. Então, foi interessante. Trabalhei 2 anos vendendo pastéis. Aos 13 anos, eu já me candidatei para trabalhar como patrulheira mirim.
tinha isso lá em Santo André, era um programa da prefeitura excelente. Então eu estudei para ser patrulheira mirim, que era como você fizesse seu primeiro emprego. E dentro disso, eu consegui o meu primeiro emprego como office girl. Então, aos 13, 14 anos, eu já fui trabalhar de office girl numa empresa de molas em São Bernardo. E aí, nessa empresa de molas, eu trabalhava depois do expediente. Então, eu estudava de manhã, chegava do colégio, almoçava correndo e fazia esse trabalho das 2 até as 18. Trabalhava 4 horas por dia, mas já com essa responsabilidade desde os 13 anos. Trabalhei como office girl durante um mês, porque o dono dessa empresa de molas me achou muito bacana como eu falava, como que me expressava, e já me colocou para trabalhar no departamento de vendas. Aos 14 anos de idade, eu já vendia para Auto Latina, vendia molas pelo telefone, por fax naquela época, para Auto Latina, que era uma junção, né, uma joint venture que a Ford fez junto com a a Volkswagen e criaram o Export. Então, desde os 14 anos, e foi uma coisa muito interessante, que o comprador da Auto Latina, ele falou, olha, Tatiane, eu vou um dia aí conhecer essa empresa, chamava Embramol, depois mudou de nome e foi para Easy Spring. E eu falei, pode vir, pode vir. Quando ele chegou lá, era o comprador da Auto Latina. O pessoal não sabia como lidar. Que ele falou, eu vim falar com a vendedora, com a Tatiane. E Uma o menina. pessoal falou pra mim, nossa, Tati, não dá pra você descer. E o diretor de vendas falou, não dá pra você descer, não é pra você descer. E eu não desci, eu não atendi o cliente. Ele ficou 2 horas esperando. Ninguém foi falar com ele, nem o diretor da empresa, nem o outro, ninguém. E depois ele me falou no telefone, olha, estou extremamente chateado, porque eu fui aí, fiquei te esperando 2 horas, você não desceu pra falar comigo. E aí eu falei, gente, acho que tem alguma coisa errada. Né? Como que o pessoal assim me esconde? Porque de fato, acho que eles falaram, quando eles descobrirem que ele tá comprando molas de uma menina de 14 anos de idade, eu acho que isso vai pegar. E aí eu fiquei um pouco chateada com essa situação. Acho que foi a primeira crítica que eu recebi, né? E era de um grande cliente, nem sabia a responsabilidade toda que eu tinha. E aí foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar no SBT. E aí eu fui trabalhar no SBT, trabalhei dos 15 aos 17 anos, como elenco de apoio. Foi muito legal, porque eu descobri também o que eu não queria fazer. Porque aos 11 anos de idade, eu descobri que o que eu queria fazer era ajudar as pessoas. Eu gosto de servir as pessoas. E eu ficava feliz quando as pessoas faziam fila na barraca de feira para serem atendidas por mim. Olha só. E gostava também de atender nessa empresa de molas, de vender molas para várias empresas enormes. Então, até hoje eu gosto de atender grandes clientes, né? E depois eu fui trabalhar no SBT, gostei muito da questão cultural, né, de empresa, cultura do SBT, mas o meu papel durante 2 anos foi um papel que eu colaborava com as pessoas. Eu era elenco de apoio, fiquei 2 anos lá, só realmente... Como se fosse um time de reserva de um time de futebol, de vôlei, Exatamente. que fica ali vendo o time não estava no protagonismo. jogar e você assistindo. E aí eu falei, gente, acho que não é isso que eu quero. Aí eu parei, saí do SBT aos 17 anos e fui trabalhar como recepcionista de eventos, né, em feiras, congressos. Então eu trabalhei em várias feiras, Salão do Automóvel, UD, Fenasoft, né, que era feira de tecnologia, até que eu trabalhei também até os 19 anos, onde eu falei, gente, também não é isso que eu quero fazer. Não quero ser só uma recepcionista, falando bom dia, boa tarde, num instante. Eu quero demonstrar o produto, quero fazer mais. E aí eu fui trabalhar numa agência de eventos como atendimento. Foi muito legal, trabalhei nessa agência de eventos durante 2 anos, quando uma cliente minha falou, Tati, por que você não monta a tua agência? Aí eu falei, será? Eu tinha 20 anos de idade. Falou, monta a tua agência, aqui não tá bom, meu serviço tá bom, e nós não vamos mais trabalhar com essa agência. Aí eu era muito antiético, não tinha, né, ruptura, não tinha estrutura para aquilo. Continuei e essa minha cliente ligou de novo, que é de uma grande construtora. Falou, Tati, a gente está trabalhando com tal agência, vai lá fazer entrevista que eu quero você me atendendo. Então ela gostava do meu trabalho, do meu serviço. Tá. Fiz a entrevista nessa agência, eles não me contrataram.
E aí eu liguei para essa cliente, olha, eles não me contrataram. Ela falou, então abre você a tua agência. Eu falei, mas será? Dentro disso, né, aconteceu uma situação também desconfortável dentro da agência que eu trabalhava, de falta, né, dos meus valores, de princípios. Foi quando eu falei, gente, eu acho que eu vou realmente empreender. E nem sabia direito o que era. Na época eu tinha um patrimônio, que era um Corsa de 11 mil reais. Vendi esse patrimônio e montei o Grupo Projeto, que hoje, esse ano, agora em maio, completa 25 anos Uau, de agência. parabéns. Que bacana. Nessa trajetória toda que você descreveu para gente, que eu acredito que tem muitas mulheres e meninas que estão aí nessa mesma jornada que você está indo, né? Estão tentando se achar profissionalmente. Então, trabalha num lugar, trabalha no outro, tenta ver se encaixa, se adapta, se gosta, se desenvolve as habilidades necessárias. O que você tirou de aprendizado dessa trajetória até você abrir sua primeira empresa? Qual foi o aprendizado mais importante? Ideia, eu já tive mais de 10 CNPJs e, curiosamente, todos os CNPJs, o Grupo Projeto é um grupo, né? Então, eu tive empresa de logística, marca digital, brindes, enfim, vários segmentos. A gastronomia, né? Que tá gastronomia, né? 20 anos. O que eu aprendi? Todas as empresas que eu abri foram empresas de serviços. Então, o meu Ikigai, que hoje eu ensino muito, né, para as minhas alunas aqui da EBEM, da Escola Brasileira de Empreendedorismo Feminino, qual é a sua missão de vida? Né? Por que você nasceu? O que move teu coração? Então, aos 11 anos de idade, eu descobri o que eu gostava de fazer, que era servir. Sempre gostei de ser útil para as pessoas. Aos 17 anos, eu descobri que eu não gosto de realmente ser só elenco. Eu gosto de ser protagonista, eu gosto realmente de estar na liderança. Então, sabe, foi criada essa liderança. Você foi se percebendo e enxergando as suas habilidades e competências por se permitir experimentar muitas coisas. A gente acaba achando o nosso caminho quando a gente se permite, né, se testar, aprender, evoluir. Então foi isso. E quando o Grupo Projeto já tinha 21 anos de idade, já estava praticamente maduro, veio a pandemia, e a pandemia chegou de cheio, né? Porque o mercado de eventos corporativos foi o primeiro mercado a fechar, o último a retornar. Então, meu mercado foi totalmente derretido. Foi quando aí eu falei, gente, agora o que eu vou fazer? Primeira vez na vida que eu estava sem trabalhar praticamente. E veio essa questão, o que eu gostaria que tivessem feito por mim? Foi quando eu falei, poxa, não existe uma escola de empreendedorismo feminino. Existem alguns grupos de empreendedorismo feminino, mas escola, com metodologia totalmente aplicada, ferramentas, professores não teóricos, professores que estão ali com a barriga no balcão, na prática. Falei, não existe. Então, olhei muito o mercado. Tem várias escolas de negócios, que inclusive eu estudei em alguma delas, mas eu não consegui tirar os 100% do conteúdo. Geralmente era 20, 30, porque eu sempre fui dona de pequeno e médio negócio. Eu falei, então eu quero montar um negócio diferente. Eu quero montar uma escola, seja prática, aplicável, relevante e que o conteúdo seja divertido. Eu já tinha estudado em Stanford, né, cursos curtos, e também em Ohio, então eu falei, eu quero trazer um pouco dessa magia de universidade, quero ter realmente cortinas de veludo, quero ter um ambiente bonito, né, bozerri nas paredes, quero ter um conteúdo extremamente pragmático ali e aplicável, professores que sejam todos empresários, e quero criar uma escola de negócios para fazer negócios. E foi assim que foi criada a IBEM, assim, sabe? Olhando as pequenas e médias empresárias, o que realmente elas podiam curar de dor, como que a gente poderia fazer. Só que a gente pega num ponto de estrangulamento muito forte, que a mulher, ela estuda bastante para entrar no mercado de trabalho. Depois que ela entrou no mercado de trabalho, ela é consumida pela economia do cuidado, que é realmente você cuidar da casa, compras, né, fazer toda a questão da feira, filhos, pais idosos, doentes, tem a questão do autocuidado. Depois você pensa nos negócios, estudar, então, fugir de cogitação. Então é muito louco que hoje as mulheres, elas acham que elas não precisam. Né? Então, poxa, eu já estudei para ser terapeuta, já estudei para ser psicóloga, já estudei para ser jornalista, publicitária, não preciso estudar para ser empresária.
Então é um ponto de estrangulamento onde muitas vão na escola até pegando o ego, e isso eu já ouvi de cada 10 alunas, de 3 eu já ouvi, acho que até de 5, a metade. Falando, Tati, eu vim aqui na EBEM achando que eu não precisava da EBEM, porque eu já empreendo, eu já faturo, a minha empresa já chegou até aqui, e eu falei, gente, o que eu vou fazer numa escola de empreendedorismo? Então eu sinto que muitas mulheres são pegas pelo ego de não se permitir. E a falta de informação. Você acredita que hoje o mercado que tem tanta informação, né? A gente está na era da informação, hoje a gente tem a velocidade das inteligências artificiais que potencializam essa informação. Você acredita que isso ajuda ou atrapalha? Eu acho que ajuda, Déia, eu acho maravilhoso. Porque o conhecimento, ele tá explícito. É só você realmente pegar o ChatGPT, ele te dá cursos e informações do que você quiser. Sim. Entretanto, se realmente conhecimento fosse só o conhecimento único, exclusivo, fosse poder, a maioria dos nerds do mundo todo seriam bilionários. É E não verdade. são. O que que falta aqui? O poder da ação, da transformação. E o que que a EBEM faz? E a conexão nisso é muito importante. Estar no ambiente onde as pessoas tenham a mesma pensamento, a mesma ideologia e essa colaboratividade, né? De trazer o próximo, de ajudar, que o servir, que você fala muito, despertar esse sentimento do servir. Porque eu acredito que muito a base do empreendedorismo é o servir. O empreendedor, ele está fazendo um negócio, mas ele está com o propósito de oferecer um serviço, uma empresa, um negócio que vai transformar a vida das pessoas, vai resolver um problema da vida das pessoas, e está muito conectado a isso, né? É isso, Déia. Então, o fato do conhecimento tá aí, eu acho que é maravilhoso, porque as pessoas não chegam tão cruas. O que a gente precisa fazer cada vez mais é ativar, né, o poder dessas empresárias, dessas empreendedoras. Então, não adianta você saber. O que realmente foca, o que é importante para mim é o teu poder de ação e de resultado. Então, hoje nós somos uma escola onde a gente tem muito conhecimento, muito conteúdo. Entretanto, né, o curso presencial é o que faz essa transformação, o poder da mente coletiva, né? Então você vai pegando um pouquinho aqui, um pouquinho dali, né? Eu falo verdadeiramente que o poder da ambiência muda a frequência. É uma frase que eu já repito há mais de 10 anos, o poder da ambiência muda a frequência e a gente sente. Porque eu brinco, né? Eu lembro quando eu fui para Harvard e falou, gente, só a gente ter pisado aqui em Harvard, a gente já vai ficar mais inteligente. A gente aprende por osmose. E é. O ambiente impacta muito. O homem é fruto do meio, né? Um grande cientista falou isso é verdade. E na minha pós-graduação que eu fiz de epigenética, isso veio cientificamente comprovar, né? A gente dispara gatilhos do nosso DNA de acordo com o estilo de vida e o ambiente onde a gente vive. Então é muito importante isso que você está falando de ambiente e ambiência, conexões, estar com mentes que se conectam e essas consciências se formam, se somam e exponenciam. Né? E eu acredito que um grande diferencial da EBEM é o como. Porque se você for, né, em qualquer um desses inteligências artificiais, eles vão te mostrar o que de repente existe. Mas e o como? Né? O poder da aplicação. Então, muitas alunas vêm, ai, Tati, eu vou fazer assim, assim, assim. Eu falo, olha, se você me permite, eu acho que eu deveria começar dessa maneira. Então, é a questão do como realmente fazer. Porque o que fazer, muitas pessoas sabem o que deve ser feito. Arroz, feijão, comer a proteína e a salada. Mas e o como você vai comer, né? Dentro do seu grau de maturidade, do teu grau de empresa e tudo mais. Então, Déia, visando essa questão, né, da EBEM, que é uma empresa de serviços também que nós criamos, ela vem muito do meu Ikigai de missão infantil até. Porque quando eu era criança, eu gostava muito de brincar de professora. E, enfim, minha mãe não deixava, me preservava demais, me deixava brincar na rua. Então, eu sempre dei muitas aulas para as minhas bonecas. E hoje é como se eu estivesse realizando esse sonho infantil. Né, de realmente dar aulas para as minhas alunas, que são bonecas maravilhosas, são cerimonias que têm o poder da ação, né, do ativacional, de transformarem a si e as suas vidas. E conta aqui uma coisa para
com esses anos de experiência aí, vivendo dia a dia ali com as suas mentoradas, com as suas empresárias, o que você identifica hoje que pode ajudar aqui quem está nos assistindo? Qual que é a principal dor de uma empresária, de uma empreendedora hoje? É a solidão empresarial. Por mais que Como que é isso? por mais que você empreenda, no meu caso, né? Eu sempre empreendi em família, Tá. né? Então eu empreendo com meus 2 irmãos, já empreendi com minhas 2 cunhadas, com a minha mãe, com meu sobrinho. E eu gosto de empreender em família. Meu irmão mais velho, ele sempre foi meu sócio, né? Ele é meu sócio, eu tenho 25 anos de negócio, ele é meu sócio há 21, né? Depois de 4 anos que a empresa já existia, ele entrou. E quando ele entrou, era pela solidão empresarial. Eu estava muito perdida, eu estava ganhando muito dinheiro, eu já tinha comprado uma casa aos 23 anos para minha mãe, né? Realizado o sonho, né, da minha mãe de uma casa linda, própria, novíssima, mas estava ali penando na gestão e sem trocar. Depois ele veio para cá, mas nós somos perfis comportamentais totalmente complementares. Esse comunicador, executor, ele é analista, planejador. E muitas vezes, mesmo com esse sócio, ainda tem a solidão empresarial. A gente precisa... Você vê isso nas suas alunas, nas suas mentoras? Sim, mentoradas. Vejo. Mentoradas, vejo, porque às vezes você fala, eu tô com uma ideia, será que essa ideia é certa? Você não tem com quem falar. Eu já tive vários mentorados que chegaram e falaram, Tati, vou fazer assim, assim, assado. Eu falei, você acha que é o momento? Você acha que você deve fazer esse investimento? Você acha que você não precisa maturar um pouco mais? Ou, de repente, você tem que investir um pouco mais? Né? Eu já tive mentoradas que falaram, Tati, né, tô numa fase muito boa, médica e tudo mais, vou fazer agora uma clínica, vou investir 3 milhões na reforma. Eu falei, não, é uma loucura. Né? Vamos fazer um budget menor? Já tive outras que falaram, Tati, quero fazer um lançamento e tudo mais, e vou colocar aqui uma verba de 5 mil para marketing. Tráfego pago, não é nada. Então, geralmente eu sempre dou esse aconselhamento. E o que faz? Então, quando você fala essa solidão é de ter outra mente para compartilhar ideias, para tirar dúvida, para aconselhar, para mentorar, para assessorar. Porque é isso, Déia, porque às vezes o marido não é a melhor pessoa, o sócio, a sócia também não é a melhor pessoa, o pai, a mãe, é diferente. E aí ela se depara e fala assim, aonde que eu vou buscar esse apoio? Aonde que está isso, né? Exatamente. Tá. Por isso que hoje as pessoas pagam, né, muito dinheiro para conversar, de repente, com um grande mentor e falar, poxa, me fala, o que você acha que eu devo fazer? Para pegar aquele conselho de milhões, aquele que se você tivesse dado um passo errado, ia te levar à falência ou ia te comprometer seriamente no resultado da sua empresa. E engraçado, né? Porque hoje a gente fala que que até acabou de responder a pergunta, a gente está numa era de informação, né? Mas mesmo assim, não é só essa dúvida operacional, né? É o apoio moral, que eu acho que sente falta disso também, né? De alguém de falar de, não aconselhamento técnico, mas assim, você está indo bem, né? Você está com medo, o que você está sentindo? Eu estou com você, eu te apoio, vamos lá, a gente faz junto. Você sente que as empresárias também, as mulheres também sente falta desse apoio, porque lá na escola elas encontram isso com outras que estão compartilhando a mesma dor delas, né? É isso. E o que nunca ninguém falou, Déia, é que para você ser uma empresária de sucesso, você precisa ter muitas habilidades. Você precisa ser boa hoje, você precisa ser boa em oratória, você precisa aprender a falar, você precisa aprender a se expressar, precisa realmente vender bem, você precisa ter educação financeira, você precisa entender de marketing, precisa entender de branding, de RH para contratar de time, contratação, precisa entender de pessoas, precisa entender de toda a parte de liderança, precisa ter, né, de engajamento de time, você precisa entender de muitas coisas. E é difícil você lidar com tudo isso. Onde você vai aprender tudo isso? Né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito mais da comunicação. E hoje eu preciso aprender muito inteligência artificial. Então, por isso que eu trouxe, né, alunas e mentoras professoras que são especialistas nisso, que elas amam e elas vivenciam isso e elas aplicam isso no negócio delas. Né? Falo muito sobre essa questão da mente também, o quanto é importante você ter essa mentalidade. Né? Dentro da IBEM a gente tem 2 professoras maravilhosas, né? Que é você, que faz todo o poder, né, realmente de programação neurolinguística, que traz toda essa conscientização da mentalidade.
Tem a Lisandra, que já tem um aspecto muito mais pro budismo, mas também fala sobre respiração, mentalidade. E a gente trouxe uma monja para dar uma aula na EBEM. Eu participei dessa aula, foi incrível. E eu gosto muito de ir, né, dentro dessa linha de trabalhar a consciência, né? Quanto mais entendimento e consciência nós temos, melhor a gente até administra o nosso conhecimento técnico, operacional, profissional, e a gente consegue, com sabedoria e equilíbrio, conduzir aquela, né, aquele quadrante que eu falei para você que você aplica na sua aula, que é fé, saúde, família e trabalho, né? Esse quadrante aí, compõe a estrutura primordial, não só da empresária, mas da mãe, da mulher, né, da gestora. Então, assim, trabalhar isso que você falou, né, trabalhar a mentalidade para dar saúde mental, que é uma coisa que está se falando demais, né? Eu quero ser empresária, eu quero empreender. Como é que eu vou dar conta de tudo? Como é que eu continuo sendo uma mãe exemplar? Como é que eu continuo sendo uma esposa exemplar, né? E agora eu vou incluir, além da profissional, eu vou ser empresária. E isso exige demais da mulher, né? E ela precisa ter um QG, vamos dizer, uma escola, onde ela compartilhe dores, compartilhe experiências. Então você, pelo histórico que você está contando aqui, de uma dor sua e uma identificação de uma carência no mercado, veio a origem de abrir a EBEM. Isso. E hoje você proporciona essa estrutura que te doeu lá atrás, que você não teve quando você quis empreender. É exatamente isso. Olha que interessante, gente. Vocês estão conhecendo aí os pilares primordiais da primeira escola de empreendedorismo feminino. Uma mulher que começou lá na raiz, né? E foi construindo isso tudo. E o que você mais dá de dica, né? Qual o conselho que você mais repete para as empresárias lá com as suas mentoradas lá na escola? Que legal. Eu acho que é o poder realmente da liderança. Tá. Muitas empresárias hoje começam a empreender e elas têm habilidade técnica, né? Poxa, então eu sou muito boa em fazer bolo, vou abrir uma doceria. Eu sou muito boa em comunicação, vou abrir uma agência de marketing. Sou muito boa nisso. Então ela sabe fazer o trabalho, mas ela não sabe gerir. Ela não sabe fazer a gestão do negócio. E aí é onde o ponto pega fortemente, né? Então ela não sabe qual é o momento da contratação. E quando ela contrata, muitas vezes ela contrata errado. Ela não utiliza as ferramentas básicas de contratação, que é você entender o perfil de comportamentos também. Não adianta você contratar uma pessoa extremamente tímida, né, que seja analista, planejadora, para o departamento de vendas, não vai performar. Ou uma pessoa que seja só comunicadora para vender, porque ela vai ficar amigo dos clientes, mas não vai performar. Não vai trazer resultado. Não vai trazer resultado. E quando a gente fala de liderança, é sobre você ter o poder realmente de contratar corretamente, de você ter o poder de comunicar corretamente, porque comunicação é o que a pessoa entende, não é o que você fala. Né? Porque falar até papagaio fala, mas comunicar, isso é um desafio. Depois é a questão de você fazer o treinamento. Ninguém ensinou, mas toda empresária é um pouco professora. Você tem que treinar esse time, você tem que treinar a cultura que você quer, você tem que treinar o trabalho, você tem que treinar os processos. Né? Depois do treinamento tem a questão do engajamento, porque o primeiro cliente que toda empresa tem é o cliente funcionário. interno, e as pessoas acham que não. Na nossa época chamava endomarketing, né? Exatamente. Então, se você não fizer esse trabalho com o cliente interno, não adianta nada, porque ele não vai comprar de você e ele não vai performar porque ele acha que o teu produto ou serviço é uma mentira. Depois disso tudo, você precisa trabalhar o poder do feedback. Hoje, né, as pessoas trabalham muito o feedback. Que é realmente chegar rasgando, e não é. Né? Feedback é uma excelente ferramenta de gestão onde as pessoas não utilizam porque tem medo, mas é aí que você vai lapidando o diamante. Todos somos diamantes, todos os nossos colaboradores são diamantes, mas a gente vai lapidando. As pessoas perguntam tanto, Tati, como que o seu time é tão redondo? Porque a gente fala de processos o tempo todo. Ontem nós tivemos um novo produto, né, que foi realmente o jantar Conexão CEOs, né, ou o jantar aí das mulheres CEOs que levam seus maridos para jantar. E foi bem interessante porque teve vários pontos que precisavam ser melhorados. E o tempo todo eu falava, Ju, já coloca no seu processo, coloca no processo. Hoje eu falei, Ju, me passa o processo do evento de ontem para saber se aqueles pontos que precisam ser melhorados estavam lá.
Tá. e foram melhorados. Então não tem jeito, sabe? Empreender, você precisa gostar de gente e treinar o tempo todo. Ótimo, ótimo. A gente está tendo uma aula aqui bacana de uma expert aí no mercado. Vamos de curiosidades. Vamos fazer um quiz agora. Que perrengue, mais perrengue assim que você enfrentou dentro da sua jornada do empreendedorismo, que você talvez até compartilhe com as suas alunas e fale assim, gente, não façam isso porque eu passei esse perrengue e eu tô aqui para ensinar vocês para não ter que passar por isso. Então, gente, eu acho que foi no meu início de carreira, quando eu tinha 23 anos. Hum. A minha mãe estava passando por um processo difícil com meu pai. E aí foi quando eu peguei, raspei o caixa da minha empresa e comprei uma casa para ela. Foi uma loucura. Porque, gente, muitas vezes é aquilo que eu falo. Você não pode misturar, né, o pessoal com o profissional. Então eu vi a dor da minha mãe. Ela é o momento que ela estava pensando ali, né, se ficava ou não ficava no relacionamento com meu pai. Eu falei, mãe, vamos lá. Comprei a casa dos sonhos dela, que era uma casa nova. A gente morava numa casa muito velha em Santo André. Então comprei uma casa novinha, sabe? Ficou pronta, comprei. E eu falei, não, logo logo eu faço caixa. Só que para você trabalhar bastante, você precisa ter um caixa robusto. Então foi um erro muito grande, realmente não saber controlar o fluxo de caixa, porque é o que quebra uma empresa. Tá. Foi aí que eu chamei o meu irmão mais velho para vir, porque ele estava desempregado. Falei, Agnaldo, vem, me ajuda a arrumar o fluxo de caixa, já coloca o seu dinheiro aí, realmente que você recebeu do seu antigo trabalho e vamos recomeçar. Então foi um primeiro ponto ali que eu atrasei as contas, que eu não... Então cuidar do fluxo de misturar caixa. o pessoal com o profissional. E você vê muitas alunas que chegam com esse problema, principalmente quando tem a gestão de empresa familiar. É muito desafiador para elas entenderem e fazer a separação dessas gavetinhas, né? O pessoal, tanto no posicionamento dos familiares dentro da empresa, né? Ali dentro da empresa não é um familiar, é um profissional. É a função dele que está vindo na frente. E a gestão exatamente dos recursos financeiros, né? Que é ele separar o prolabore, o que é o fluxo de caixa da empresa. Então isso é um grande ensinamento para as empresárias hoje. Sim. Sim. Isso poupa muitos perrengues se souber disso. Muito. E eu vi conselho de quem não fez nada, né? Naquela época eu não tinha, eu sempre quis ter uma mentora. Eu nunca tive uma mentora. Minha primeira mentora eu fui ter quando quando o Grupo Projeto já existia, já tinha 17 anos de mercado. Foi a Luísa Helena Trajano, no Magalu, minha mentora há 10 anos, e ela fez essa transformação na minha cabeça. Então, assim, o fato de não ter uma mentora também fez com que eu patinasse demais. Eu tomei muitas decisões erradas. Gastei muito dinheiro, rasguei muito dinheiro, não sabendo lidar com as situações. Quando ela pisou, né, no Grupo Projeto, nós temos um prédio próprio de 4 andares, ela olhou meu faturamento, olhou o número de colaboradores, olhou o número de clientes e falou, você vai demitir 30% da sua folha de pagamento, você precisa economizar, você está gastando muito mais do que o seu faturamento, você não vai conseguir sobreviver. Enfim, ela foi extremamente assim, cirúrgica em 2 horas e meia. Ela me deu uma mentoria de uma vida. Uau. Então, o fato de você ter mentoras faz sim com que você economize tempo e dinheiro. Tá. São os recursos mais preciosos que a gente tem hoje, né? E aí tem muita gente. Então, quando eu não tinha ela como mentora, então eu ouvia conselhos de pessoas da minha mãe, que falava, né? Eu via lá, eu tô com caixa como se eu tivesse 1 milhão, né? De caixa. Poxa, você podia comprar uma casa para mim, porque eu não sei como que tá na situação com os pais. Fui lá e esvaziei. Então, assim, sabe, ficar ouvindo conselhos de quem não senta na tua cadeira, não dá. Você precisa ouvir conselhos de quem já fez. Então, hoje, por exemplo, dentro da IBEM, eu dou mentoria sobre aquilo que eu já fiz, que eu tenho certeza. O que eu não tenho, eu deixo claro para todas as minhas alunas. Eu não sei, eu não passei por isso, mas eu sei quem sabe. Tati, faço franquia? Eu nunca franqueei nada, então não posso te dar. Eu tenho conhecimentos básicos, teóricos, mas eu tenho uma amiga que ela foi vice-presidente, sabe, da associação de franchise, ela já trabalha com franquia há mais de 25 anos, chamo ela para conversa, então ela vai te falar. Tati, será que é o momento de vender minha empresa agora? Não sei, eu nunca vendi empresas, né, por esses milhões, mas eu tenho amigas que compram empresas o tempo todo, vão falar com ela para ver se realmente está estruturado. Então eu criei toda essa conexão, essa rede de apoio de network de pessoas fazedoras. Então a gente não ouve conselho
né, sobre aquilo que a gente não tem autoridade e legitimidade, não. Tá. Olha aí, fica aí a dica aí de conselhos de milhões, né, que custou aí para construir. Se aconselhar com pessoas certas, que são especialistas naquele conselho, naquele segmento que você vai pedir, e não misturar emoções na hora de tomar decisões, principalmente quando se fala de dinheiro, de investimento. E Tati, fala um pouquinho de como que está o mercado hoje de empreendedorismo. Vamos falar um pouquinho de números. Quantas alunas a escola tem hoje? Qual os próximos passos, né? Os próximos projetos da IBEM? Que bacana, né? Ao longo desses 5 anos, são 30 mil alunas que passaram pelas nossas experiências híbridas, né? No olhar de olhinho por olhinho, assim, no presencial, são 10 mil. Então, isso aquece o coração. Uau, que bom saber desse número. 10 mulheres que estão 10 tendo a milhões, oportunidade de 10 se mil. conectar, de aprender, de se preparar melhor, né? De encurtar esse caminho de quebrar a cabeça, né? Vamos seguir quem já está lá na frente para economizar tempo, aprendizado, dinheiro. Isso. No Brasil, são 30 milhões de mulheres empreendedoras. O ano passado foi um recorde gigante, né? Muito mais mulheres abriram empresas do que homens. Então, acho que tem um mercado gigante. As mulheres, elas só precisam entender que estudar é preciso, se preparar é preciso. O Fundamental. sucesso, ele não chega no acaso, né? Tati, eu fiz administração de empresa, não é empreendedorismo. Fiz direito, não é empreendedorismo. Tati, eu sou uma excelente médica, mas você não é empresária, né? Então, realmente, você pode ter muito sucesso na técnica que você tem, mas aprender gestão e até mesmo, Tati, mas eu não vou ficar no operacional. Ótimo, aliás, você não deve ficar no operacional, mas você precisa saber liderar Para muito poder bem. fazer a gestão. É uma frase que eu ouvia desde criança que falava assim: sabe mandar quem sabe fazer. Então você não precisa ser especialista, porque senão você vai trocar sua função. Você vai ser especialista e vai fazer aquilo. Mas se você aprender como aquilo é feito, quando você precisar mandar, você vai saber como cobrar o resultado do seu colaborador que está no operacional fazendo as coisas. É isso. Isso é muito, muito verdade, né? Muito válido. Muito bom, muito bom. Deixe aqui para nós um conselho, né, para as mulheres, para essa nova geração. A gente está numa fase que hoje os jovens, eles, como você desde cedo quis ter o seu dinheiro motivado por uma necessidade, hoje os jovens têm isso, as mulheres também, estão vindo por propósito. Todo mundo, os jovens de hoje já saem com a cabeça: nossa, eu quero ter meu negócio, eu quero abrir minha empresa, não quero trabalhar, porque viram talvez os pais, né, se acabando de trabalhar numa empresa, se aposentava, depois só curtia a vida mais velho. E essa geração que está vindo agora, eles querem empreender. Nunca o jovem falou tanto em empreender. Que conselho que você deixaria para essa, não só mulheres, mas essa nova geração que está vindo? Eu quero empreender. Se um sobrinho seu, você tem uma sobrinha adolescente, né? Tenho a Isa, maravilhosa. Se ela virasse para você: tia, eu quero empreender, que conselho que você daria para ela? Já dei esse conselho e dou todos os dias. Primeiro ponto importante é se prepare, né? Estude. Estude. Ela tá fazendo moda agora, né? Eu já falei: o que você quer fazer? Ela, não sei, quero abrir uma loja. Eu falei: ótimo, já pode ser minha aluna, né? Porque lá a gente dá certificação e isso conta aí nas suas horas da faculdade. Já pode ser minha aluna, porque não adianta só você aprender a fazer as roupas. Você precisa depois aprender a fazer como que essa loja vai rodar, né? Todas as empresas que existem no mundo são empresas de vendas. Então, Tati, tem um consultório terapêutico. Legal, você tem uma empresa de vendas e você vende serviços de terapia, né? Tati, tem uma lanchonete. Legal, você tem uma empresa de vendas e você vende serviços alimentares, né? Eu tenho uma empresa de vendas e vendo educação empresarial. Então, o segundo ponto muito importante é se tornar-se uma boa vendedora. Você precisa aprender a se vender o tempo todo, vender o teu produto o tempo todo. Então é muito complicado você depender de outras pessoas para realmente vender aquilo Delegar que uma você coisa mais importante, criou, né? que é a tua missão ali, né, materializado, o teu sonho, a tua criatividade materializada, terceirizar. Então aprenda a vender. Terceiro ponto muito importante também, aprenda a se comunicar.
né? A gente está nessa era da curadoria, da comunicação, e você precisa ser magnético, tanto aqui no tete-a-tete, no digital, tanto no físico, como que realmente você vai conseguir expressar, né, o que você faz para o mundo. E trabalhe muito a resiliência e a mentalidade. Tenha uma mente forte, porque os desafios vão vir, resiliência tem que estar no seu dia a dia, você precisa saber exatamente qual é o teu sonho, qual é a tua missão, quais são os seus princípios, para quando vier essas adversidades, você não duvidar de você seguir firme dentro disso. Muito bom, muito bom. Olha, Tati, você numerou muito bem. Então, vamos recapitular aqui os 5 códigos do sucesso aí para o empreendedor. Estudar, se comunicar, gostar de vender, cuidar da mentalidade e qual que é o outro? Resiliência. Resiliência. Eu acredito que isso não leva só para empreendedorismo, acho que essas habilidades levam para a vida e vai ajudar muito você a realizar seu sonho de empreender ou construir uma vida harmoniosa, de sucesso, né, e saudável, né, porque isso tudo também está incluso aí a nossa saúde mental, física e emocional. Muito bom, Tati, obrigada. Que delícia bater esse papo com você. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a história aqui da Tatiane Lunca. Venham conhecer a Escola Brasileira de Empreendedorismo Feminino. Tati, quem quiser conhecer a escola, visitar a escola, onde que a pessoa te acha na rede social super hoje? convidadas, todas as pessoas que A quiserem EBEM, conhecer. né? Como é que é a rede social da EBEM? Isso, são super convidadas. E eu sou uma empresária que eu moro, né, nas mídias digitais, tô dentro do LinkedIn, dentro do Instagram, o que vocês precisarem. É o meu nome mesmo, @, né, Tatiane Lunca, TATYANE LUNCAH, e a EBEM é @EBEM oficial. Muito bom, muito bom. Tati, obrigada mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio.